o pessoal só lembrou ele no final da aula. Mas aí ele não botou para gravar. Ah, tá. Não, então tá bom. Começamos a gravar agora, então. Tudo bem. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, perdeu. Enfim. O ditado não é assim, professor. Essa daqui é a resposta da letra D, ok? Estou gravando aqui, mostrando, ó. Tá aí, a resposta da letra D, certo? Aquilo ali é um x ao quadrado, dá para ver com... Deixa eu tirar aqui a luz. 2x ao quadrado. Beleza, é só copiar aqui, certo? E já era. Então, vou apagar. A gravar. Resposta não, é a resolução, né? Vamos para a próxima. Letra E. K de x vai ser igual a menos x ao quadrado mais 5. Essa daqui é de boa. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Vou isolar. Eu vou colocar igual a zero. Então, vou ter assim, ó, menos x ao quadrado mais 5 é igual a zero. Eu quero descobrir o zero da função, certo? Isolo x, eu vou ter menos x ao quadrado é igual a menos 5, certo? Os dois estão negativos, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1, para deixar os dois positivos, ok? Então, a gente vai ter x ao quadrado é igual a 5. Agora é só tirar a raiz. X vai ser igual a mais ou menos o resultado da raiz de 5, certo? Mais ou menos o que der a raiz de 5. Acabou. Só isso. Tranquilo? Beleza, pessoal. Vamos ver, então. Nós temos a próxima agora, que é a... Acabou. 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 Vamos... Mais exercício, mais exercício. Aqui ele tem uma conversazinha sobre a construção do gráfico da equação do segundo grau. Eu adorava isso aqui. Eu ficava fazendo isso aqui na sala. Esse desenho aqui é muito... Professor, o senhor não é normal. Sou sim. Não. Primeiro com o senhor. Ó, tem 4 coisas que o senhor não é normal. O senhor tinha um professor de inglês e matemática, aí escolheu fazer inglês e matemática. Aí o senhor gosta de fazer essas equações aqui, o senhor gosta de fazer gráfico. O senhor não é uma pessoa normal. Isso é normal. Totalmente saudável. Olha só, Não. eu gostava de fazer um desenho que é assim, ó. Eu pegava um eixo e outro eixo assim, tá entendendo? Desse jeito. Mas é óbvio, eu faço com a régua, fica bem bonitinho. Tentem fazer em casa. E aí eu marco, por exemplo, assim, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os pontos têm que estar equidistantes, certo? Por exemplo, bota 1 centímetro entre cada ponto com a régua, bem divididozinho, certo? E aí eu fazia outro eixo e fazia 6 pontos para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim. Aí o que é que eu faço? Eu pego o primeiro ponto desse daqui e ligava com o último ponto desse daqui, numa reta, certo? Só que tem que ser com a régua, bem direitinho. Assim. Aí depois eu fazia a mesma coisa com todos. Ó. O segundo ponto com o penúltimo do outro. Assim. Aí depois esse com esse. Depois esse com aquele. Depois esse com esse. E depois esse com esse. Aí vai fazendo uma curva, tá vendo? Vai ficando bonitinho. Quanto mais pontos você colocar para cá e para cá, mais bonita vai ficando essa curva. Parece um piso inclinado. É bem da hora isso aí, a perspectiva de um piso. Enfim, eu ficava fazendo esses desenhozinhos à toa. Sabe o que isso significa? O quê? O senhor tem problema.
Não, mãe. Era esse, é o mesmo tipo de desenho que eu fazia aqui, nesse aqui, equivalente da equação de segundo grau. Só que aqui ele está mostrando a taxa de... Esse aqui são taxas que a gente chama, taxas de inclinação, certo? Porque aqui a curva está crescendo, está decrescendo a uma taxa crescente. Aí, aliás, desculpa, está decrescendo a uma taxa crescente. Aí vai crescendo, crescendo, aí parou. Aí aqui ela começa a crescer a uma taxa crescente, que as retas vão ficando cada vez mais inclinadas, as retas que tangenciam os pontos. Mas isso aí é complicado. Não é para a série de vocês. Então, aqui ele só queria demonstrar que traçando retas tangentes à parábola, você forma o desenho da parábola, enfim. Vamos lá. Vamos para os exercícios. Os exercícios é que são mais importantes. Raciocínio e ação. Logo aqui embaixo. Todo mundo na página 369. Olha só o que ele pede nesse exercício aqui. Tá todo mundo aí? Ó, ele fala assim, calcule a abscissa do vértice no gráfico de cada função real. A abscissa do vértice de cada função real, certo? O que é a abscissa? A abscissa é o valor no eixo do x. Então, a gente tem assim, ó. Primeiro eu vou dar uma explicação rápida, certo? Aqui a gente tem o gráfico, certo? O plano cartesiano ele é formado por dois eixos. A gente chama esse eixo aqui de y ou de f de x, tanto faz, certo? Y e f de x é a mesma coisa, beleza? Sempre lembrem disso. E esse eixo aqui é o eixo do x, certo? Só que esse eixo, ele tem um nome bonitinho. O nome desse eixo é abscissa. Então, quando eu peço para calcular a abscissa, eu estou pedindo para calcular o valor de x, beleza? E esse eixo aqui a gente chama de eixo das ordenadas, certo? Para decorar que esse cara aqui é o eixo da abscissa, o eixo do x, a gente chama de abscissa com x, certo? Então, abscissa e ordenada, beleza? Também a gente leva em consideração que a abscissa tem a variável independente, ou seja, você bota o valor que quiser aqui, mas a ordenada é uma ordem, então ela tem a variável dependente, ou seja, dependendo do valor que eu coloco para x, eu vou ter um valor para y, certo? Isso vai de acordo com a lei da função, que é aquela equaçãozinha. Beleza. Então, o que é que ele pediu? Ele pediu para a gente calcular a abscissa, ou seja, o valor de x do vértice. Ou seja, ele pediu para a gente calcular o x vértice, certo? Isso tudo só pela... essa explicaçãozinha só pela interpretação de texto. X vértice. E aí a gente tem assim, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja uma parábola, certo? O que é o vértice? O vértice é o valor na função em que a gente só tem um valor para x para um valor de y, certo? Porque em qualquer outro ponto do gráfico em que eu tenha um y qualquer, eu vou ter o quê? Eu vou ter dois valores para x, um aqui, outro aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui. Mas no vértice, que é o ponto, é o fundo do buraco, só tem um valor para x para um valor de y vértice e x vértice. É o topinho, é o fundo do buraco, ou se a função for decrescente, for negativo, a concavidade para baixo, né? Aí, nesse caso, é o ponto mais alto, o cume do morro, vai ser um morrinho para cima, certo? Então, é esse pontinho aqui no final, certo? Vamos lá. Lembrando, vértice quando o A é maior do que zero, a concavidade é para cima. Concavidade é o buraco, certo? O buraco está virado para cima. E aí, nesse caso, a gente tem um ponto de mínima. O vértice a gente chama também de ponto de mínima, que é o ponto mais baixo. Mas se o gráfico for menor do que zero, aí a coisa toda muda, certo?
Aí a coisa toda muda, porque o gráfico ele vai ser assim, ó. Certo? Esse é o gráfico com A menor do que zero, A negativo. Aí o nosso vértice ele está aqui, ó, na parte de cima, como eu falei, certo? X vértice e o meu Y vértice. Ok? Nesse caso aqui a gente chama de ponto de máxima, que é o ponto mais alto que a gente vai ter no gráfico. Beleza? Então vamos lá. Vamos resolver a A. E além do que a gente tem que resolver, eu vou ficar perguntando algumas coisinhas para vocês lembrarem, certo? Começando por aqui. A. Na A, nós temos uma f de x, uma função de x, em que nós temos menos x ao quadrado mais 6x mais 15. Ok. Menos x ao quadrado mais 6x mais 15. Nosso A, ele é maior ou menor que zero? Digam. Oi? O nosso A, ele é maior ou menor que zero? Menor que zero. Menor que zero. Então, a concavidade ela vai estar para cima ou para baixo? Pra cima, não é? Para baixo. Menor que zero, a concavidade é para baixo. E aí, a gente vai ter um ponto de máxima ou um ponto de mínima no vértice? Um ponto de máximo? Isso. Isso, exatamente. Vai ter um ponto de máxima. Ou seja, o gráfico dessa função vai ser assim. Ó. E aí ele vai ter um ponto de máxima, um ponto mais alto. Ele está pedindo para calcular o valor de x. Existe uma fórmula para a gente calcular isso. A gente chama essa fórmula de x vértice. X vértice é igual a menos... eu acho que é menos b sobre 2a. Não tenho certeza. Deixa eu olhar aqui na apostila de vocês. É aqui mesmo. Eu esqueço as formulinhas. Menos b sobre 2a, isso mesmo. Bota cá na questão. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente só precisa substituir o valor de b aqui e o valor de a aqui. E aí resolve. E aí a gente acha o x vértice, que é o valor do x para o ponto mais alto desse gráfico, do gráfico dessa função. Então, a gente vai ter o seguinte, menos b é 6, aqui em cima, sobre 2 vezes, abre parêntese, menos 1. Menos 1. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 com esse menos aqui vai ficar positivo. 6 dividido para 2 vai dar 3 positivo. Acabou. É só isso. Achamos o x vértice. Tranquilo? É difícil? Não. Muito fácil, né? Eu tava Beleza. falando com o microfone desligado. Ele só pediu as abscissas? O gráfico da função real. Foi. Não, em cada função. Em cada função, foi. Se ele pediu a abscissa, era só isso. Na outra, ele fala, calcule a ordenada do vértice do gráfico de cada função real. A ordenada vai ser o y, né? Então, a gente vai ficar... Vamos resolver todas dessas aqui primeiro, depois a gente vai para outra. E ver como é que calcula a ordenada. Beleza. Ia perguntar alguma coisa, Tainá? Tá, eu achei que eu ia pular essa questão. Tu achou que eu ia pular? Não, eu só estava dando uma olhada na outra questão. Posso apagar? Creio que sim, né? Esse aqui é muito fácil. Vamos para a próxima. Na B, nós temos uma g de x, que é igual a x ao quadrado, mais 7
x menos 8. Mais 7x menos 8, certo? X ao quadrado mais 7x menos 8. Ok. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte. Tá. É a mesma coisa. X vértice, mesma formulinha. É igual a menos B sobre 2A. Só isso. Certo? Então, X vértice vai ser igual a menos, B é 7, menos 7, sobre 2 vezes o A, que é 1. Antes de a gente resolver isso aqui, essa função aí tem concavidade virada para cima ou para baixo? Para cima. Para cima. Então, nós temos um ponto de máximo ou de mínimo? De mínima? De mínima, exatamente. Então, concavidade para cima, o gráfico dela é assim. E aí é o ponto de mínima, é o fundo do buraco, certo? Fundo do buraco. Aí nós temos o seguinte. Fazendo isso aqui, a gente vai ter o quê? X vértice vai ser igual a menos 3,5, para quem gosta de decimal. Ok? Pronto, só isso. Vamos para C. Vou apagar aqui que a gente vai fazer isso rapitex. Tá, desculpa, calma. Sério, professor? C. Pronto. Pronto. A C, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos terminar essa questão, na próxima a gente continua. Que pena, né? A C nós temos h de x, que é igual a menos 3x ao quadrado mais 6, certo? E aí, a mesma formulinha, x vértice, que vai ser igual a menos b sobre 2a. Antes de começar, essa concavidade está para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Então, nós temos um ponto de... Máxima. Ponto de máxima, exatamente. X vértice, aqui para nós, vai ser o quê? Menos B. Quem que é B aí? B é... Não tem B. Então, é 0. B é 0. Sobre 2 vezes o A, que é menos 3. 0 dividido para qualquer coisa dá 0. X vértice é 0. Fechou. Esse gráfico ele fica assim, ó. Aqui é o zero da função, tá vendo? No plano cartesiano, x, y. O gráfico ele vai passar assim, ó. Como ele é simétrico, ele passa aqui no ponto zero e aí sobe. Uma coisa desse tipo. Ele vai ficar. E aí ele vai ser simétrico pelo eixo das ordenadas, pelo eixo do y, né? O eixo do y vai dividir ele para um lado e para o outro. Ok, nós estamos em 9h44. Vamos encerrar nessa, né? Vocês terminam as outras, ok? Eu tava copiando. Desculpa. É só substituir os valores. Você bota 0, menos 0, sobre 2 vezes menos 3. Aí você sabe fazer, não precisa copiar. Então, relaxa. Só fazer igual as O outras. resultado é zero? Ó, o resultado dá 0, porque vai ser uma divisão de 0 dividido por alguma coisa. Aí, ó, o que é que a gente tem aqui? Essas daqui, vocês podem resolver em casa, a D e a E, certo? E essa última aqui, ele fala o seguinte, essa 2. Ele fala, calcule a ordenada. Agora, você tem que calcular o valor de Y vértice. Tem uma formulinha para Y vértice, mas a formulinha é feia, certo? Então, o que é que eu recomendo? Eu recomendo você calcular o X vértice, e quando você achar o valor do X vértice, você substitui o valor desse X aqui
e aqui, certo? E aí resolve a equação com o valor substituído, ok? É uma forma de você encontrar a ordenada do vértice. Aí dá para resolver essa aqui também, beleza? Então, pessoal, vou encerrar, porque já deve ter professor querendo chegar aqui na sala de vocês, né? Falou! Cadê meu coisa? Até semana que vem, pessoal. E semana que vem a gente se vê do Vera. Falou! Eu nem fiz o negócio, ó, dá para fazer assim, ó. Eu aparecendo ali no infinito e eu me despedindo de vocês. Tchau! Tchau! Não deu tempo de dar tchau.
Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, tudo bem? Estão ouvindo? Oi! Oi, obrigada, Tainá, por falar com a Desculpa não Pro, responder né, antes. dar retorno. Desculpa não responder antes que eu tinha de beber água. Tá bom, brigadão. Olha só, pessoal, nós começamos a atividade, né? Fizemos a atividade 1 e 2, ok? E a gente vai continuar hoje, não é mesmo? Certo? Vocês fizeram aquele lá nas águas e areias, né? Aí depois vocês continuaram, a Profi gravou a aula ontem, né? E vocês fizeram outro texto lá, Medo que dá medo, não é isso? E hoje a gente vai continuar. Fizeram toda a atividade? Pessoal, a Prof está em outra página, então não dá para mim ler o chat. Oi? Sim. Fizeram? Responderam? Eu vou mandar correção nas fotos, porque é difícil acessar aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre a entrevista, né, sobre o medo com a psicóloga Daniela Gracel. Como é que surge o medo, ok? Estão me ouvindo? Oi, prof, cortou? Tá complicado, né? Então, a prof vai ler o texto para vocês, aí em seguida eu vou passar a atividade, tá? A prof ia compartilhar a tela com vocês, mas a internet está bem complicada, eu não sei se vai rodar. Querem que eu tente? Sim. Ô, prof, Então isso aí tá, a é prof da vai... revisão ou é da Oi? apostila? Essa aí é da revisão ou da Eu não tô apostila? da revisão. Tá bom. A apostila a gente terminou. É no Aquela caderno, aula, isso mesmo. aquela Tá? aula lá a gente terminou? Vamos compartilhar. Oi? Aquela aula que a senhora mandou, a gente terminou a apostila toda? Terminou nas aulas online na semana passada, mas se você ainda tem dúvida da apostila, é só você me falar. Uai, prof, o meu não terminou, não. O meu tá bastante... Tem umas páginas ainda, deixa eu ver. Só um pouquinho. Só se eu tô confusa aqui. Tá bem. Não, prof, ainda falta Emily, confere sua apostila, por favor. Falta um capítulo Qual? todo, prof. O som do mundo. Falta o capítulo todo. Então tá bom. Então a prof vai voltar lá. Oi? É o capítulo Sons do Mundo que ficou faltando. Tá bom. Deixa eu só verificar aqui, tá, Tainá? A prof tá abrindo a apostila. Eu perguntei semana passada, disse que estava tudo certo. Acho que fui eu que respondi ainda para a senhora tudo certo das perguntas. Que a senhora perguntou assim, tem alguém com a apostila em branco ainda, não sei o quê? Aí eu falei assim, prof, eu tenho 3 perguntas em brancos, tal. Mas aí eu vou pedir para as meninas me mandar. Aí a senhora falou assim para mim, se você tiver em dúvida, você me manda mensagem que eu te ajudo. Eu acho Isso, exatamente. Eu acho que ambas. Exatamente isso. Aí ali eu estava perguntando em relação à apostila toda. Então foi assim. A senhora estava perguntando uma coisa. Eu estou me localizando aqui. Que página que é? Tainá, que página é? 93 e 92. 94, no caso, né? Para interpretação de texto já. Sons do mundo. Hello, rolar, não é isso? Isso.
Eu acho que... Ok, né? Eu acho Aí que ele fala disso. Oi. Eu acho que ambas entenderam errado, prof. Eu acho que a senhora interpretou uma coisa e eu interpretei outra. Exato. Bom, olha só. Então, nesse capítulo aí, a gente vai analisar, né, algumas das falas mundiais ali. Estima-se que o mundo possua entre 193 e 206 nações, a depender dos critérios adotados pelo órgão que faz a contagem. Cada um desses países tem suas leis, suas culturas e sua língua. Embora uma língua possa ser compartilhada entre diversas nações, como o inglês, em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, cada um terá um modo diferente de expressar. Formações sintáticas próprias, gírias, pronúncias, expressões e etc. É possível evidenciar isto até mesmo no interior de um país, dadas as proporções do Brasil, por exemplo. São significativamente perceptíveis as diferenças no uso da língua portuguesa, de uma região para outra, ok? Então, as mudanças, né, as variações linguísticas, existem, né, mudanças, e também existem algumas coisas que são comuns, como expressões corporais, né, gestos, tá? Aí tem algumas perguntinhas ali que vocês podem responder aí para refletir sobre o tema. Ele diz assim, ó, quantos idiomas você fala, mesmo que sem fluência, né? Qual a sua língua nativa? Você já ouviu a fala de pessoas de outras regiões do Brasil, né? Quais as diferenças você percebeu, identificou? Já aconteceu de você compreender gírias regionais, de não compreender gírias regionais? Explique por que você acredita que esse fenômeno aconteça. Você conhece gírias da sua região? Aí para vocês refletirem sobre o que nós vamos estudar, que é letras de canções, variação linguística, né? E algumas outras coisas. Aqui, pessoal, tem uma tirinha, né? Do Garfield. Estão me ouvindo? Sim. Tá bom, obrigada. A tirinha do Garfield diz assim: leia a seguir uma tirinha do gato Garfield e de seu tutor, aquele que tem o dever de ampará-lo e protegê-lo. Aí, lembra-se quando ontem eu quase comi um donut? Terá sido por volta daquela altura em que eu comi um donut? Né? Ele pensando ali. Aí, ó, responda a questão. Analisando a fala do John e o pensamento do Garfield, né? A tirinha, ela retrata uma situação informal e cotidiana, certo? Do tutor falando com o seu animal de estimação, o gato. Pensando nisso, logo no primeiro quadrinho, há duas questões gramaticais que, para o português falado no Brasil, nessas circunstâncias, causam estranhamento. Quais são elas, tá? E como a apresentação dessa fala seria mais familiar aos falantes brasileiros, tá bom? Então, aí ele está dizendo o quê? Que as duas questões gramaticais para o português falado no Brasil é a questão do T, né? A colocação pronominal lá. Lembra-se T? Não se usa muito isso. Olha aí no grupo, porque não tem como compartilhar a tela, tá? Tá. Ok? Olha só, então, no Brasil, nós não utilizamos essa fala aí, ó. Lembra-se T? Tá?
É a colocação pronominal, é correto, né? Mas no português falado no Brasil, causa estranhamento se você começar a usar as colocações pronominais. Na atividade 2, ele diz, a palavra Donald é uma palavra da língua portuguesa, embora de origem estrangeira. Todavia, não há sua presença, sua presença dos dicionários brasileiros dessa língua. Por que isso acontece? Né? Porque essa palavra, ela foi herdada de Portugal, ela foi assimilada, né? É uma palavra utilizada no Brasil, mas é uma palavra que não teve origem aqui. E não tem no nosso dicionário, certo? Estão acompanhando, né, pessoal? Sim. No último quadrinho, qual é o sentido da expressão daquela altura, né? E daquela altura quer dizer o quê? É naquele momento, tá? Tipo assim, comer o donut naquela altura, né? Naquele momento. É outra expressão que nós não utilizamos aqui, tá? Outra mudança linguística, cultural. O que causa o humor da tirinha, né? É o personagem John comentar em determinado ponto do dia anterior quase comeu uma rosquinha, um donut. E Garfield responder que por volta do momento em que ele comeu uma rosquinha, ou seja, quem tinha comido a rosquinha foi o gato. A outra, essa maneira diferente de expressar a língua portuguesa compromete a compreensão da tirinha. Justifique a resposta, né? Nesse momento aí, a gente pode perceber que compreender a tirinha é complexo, né? Para que a gente tenha assimilado a tirinha, tentar entender ela, porque as expressões e as palavras estão diferentes do que nós estamos acostumados, né? É uma linguagem totalmente rebuscada que a gente fala, tá? Então, vocês podem colocar aí. Sim, é difícil. Eu coloquei aqui, mas vocês podem colocar com as palavras de vocês. Que é difícil a compreensão, porque as palavras são muito rebuscadas, ok? Número 6. Em sua opinião, por que há diferença entre o uso da língua portuguesa em Portugal e no Brasil? Por que tem essa diferença aí? Porque são países diferentes, povos diferentes, a história do país é diferente, tá? Então, a diferença, ela é causada... Todos falam português, mas existem diferenças que são as diferenças culturais. Até aqui, ó, tem uma... Olha lá, ó. A gente tem alguns estrangeirismos, né? Site ou sítio, né? Em alguns países chama de sítio. Aqui nós usamos site. Em um país eles falam Donald com temudo, mouse, né? Que é rato de computador, que é o mouse. E assim sucessivamente. Certo? Agora a gente tem um texto, leia a seguir 2 textos que abordam a importância da união dos países falantes da língua portuguesa, tá? Eu não podia falar no chat, eu estava na tela da apostila, pessoal, vocês têm que entender, tá bom? Aham, ok? Nunca viu gíria do Mato Grosso, mas tem muitas, tá, Luiz? Depois dá uma pesquisada, tá bom? Ó, e a prof vai dar uma acelerada com vocês aqui, porque daqui a pouquinho a prof já tem que encerrar a aula para gravar uma outra aula ali, tá? Então, a gente não vai ter uma aula completa, certinho?
Então, sejam pacientes. Mas a prof está deixando tudo registrado no grupo de vocês, né? Aí vocês depois façam as correções. Pode chamar a prof no privado, tá, Luiz? Sem grilos, né? Olha só, representantes de 9 nações que falam português se reúnem na ONU, né? Encontro foi na rede ONU em Nova York. A ideia é usar o idioma em comum para divulgar a cultura e aproximar os países. Na véspera do Dia Internacional da Língua Portuguesa, 5 de maio, representantes das academias de letras de 9 nações que falam nosso idioma se reuniram na sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, e explicaram a importância do que nos aproxima. Você sabe o que significam as palavras crechel, candango, norabeza? Pois é, elas são usadas por quem fala a nossa língua e foram ditas nesta sexta-feira numa reunião em Nova York, em que todo mundo começou se cumprimentando assim: tudo bem? Prazer grande, muito bom dia. Não é todo dia que todo mundo fala português numa fala da sede das Nações Unidas. Até o zum, zum, zum era em português. Ali, mesmo instrumento tão necessário na Torre de Babel, onde se ouve a tradução simultânea. Nesta sexta-feira foi de pouco uso, mas deu trabalho, um trabalhão para a tradutora Tereza Figueira, tentando converter tanta erudição para o inglês. Esta sendo muito difícil. O encontro foi feito com os 9 países que falam a língua de Camões: Brasil, Cabo Verde, Guiné, Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola, Moçambique e Timor-Leste. Então, tem 9 países que falam português. Eles formam a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Nós falamos a mesma língua, então fica mais fácil desenvolver uma amizade. Essa é a ideia da união desses 9 países. Além de celebrar... Deixa eu fechar aqui, que a tela está pequenininha. O idioma, falar o português para chegar a acordos, ter novas ideias e formar um grupo que pode ser útil também na ONU, né? Então, esse era o objetivo do encontro deles lá, né? Nós vamos ser candidatos ao Conselho da Segurança em 2022. Nós divulgamos a candidatura por meio da CPLP, que nos apoia. Então, é um excelente âmbito de divulgação de posições e interesses de cada um dos países, disse o embaixador do Brasil da ONU, Mauro Vieira. Mas o encontro desta sexta-feira foi inédito, exclusivamente para tratar da divulgação da língua. Por isso, contou com a presença de representantes das academias de letras, que falam português pelo mundo, como a Academia Brasileira de Letras. São mais de 260 Domício Filho. Aí tem o finalzinho do texto ali, tá? Que fala lá que crechel quer dizer amor, né? Que eles utilizam lá em Cabo Verde, né? Eles usam esse termo, tá bom? Aí nós temos um mapa ali que mostra os países que falam a língua portuguesa, os 9 países ali. Tem a bandeira, a localização deles também.
certo? Aí, em seguida, nós temos as perguntinhas, né? Na página 90, ok? Aí vocês podem ir respondendo aí as atividades, já a gente começa a corrigir. 5 minutos para vocês aí. Eu só vou tomar uma aguinha e já volto.
Ok, Luiz. Bacana, tá fazendo, tá beleza, tá? Já já a gente dá uma corrigida aqui com vocês. Para fazer a interpretação do texto lá que a prof leu e explicou, Luiz. Tá? Na página 98. E ó, eu vou mandar para vocês, eu vou ter que sair da aula a correção, tá? Então, vocês aí fazem aí, ó, página 98 e página 99, tá bom?
Tem respostas que são pessoais. Vocês podem ler a minha resposta só e se basear, mas vocês podem colocar a resposta com as palavras de vocês. Ok? Então, é isso, tá? A prof tem que encerrar a aula, tá bom? Na próxima aula a gente continua, beleza? Certinho? Então tá, pessoal. Vocês não vão ter mais aula hoje, tá? Daí vocês podem sair. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, prof.